Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez, desde já. Muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Pastor Thiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na tua vida. Amém? Aproveitando que estamos falando deste canal, te convido a se inscrever para que a família Palavra de Esperança continue crescendo e assim possamos juntos ser bênção na vida das pessoas. Amém? E se no final do vídeo você entender que foi bom, deixe o seu joinha no nome de Jesus, tá? A inscrição é gratuita, só você clicar nesse botãozinho aqui embaixo, se inscrever. Eu estava fazendo uma análise, a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos são não inscritos. Então vamos lá, vamos juntos fazer com que a palavra do Senhor alcance mais e mais corações. Amém? Vamos falar em Gênesis 26, temos uma lição aqui fantástica para poder aprender com a vida de Isaac, e eu tenho certeza que vai agregar muito na tua vida e na minha vida. Amém? Começa assim o capítulo 26 de Gênesis, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha como que o Senhor começa dialogando com Isaac. Havia uma fome muito terrível na localidade, e aí o que acontece? Isaac está impulsionado a ir para o Egito para poder procurar água, porque água para você hoje é acessível, mas naquela época não. Olha só, subvindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Aqui o Senhor vai falar para ele: não vai para o Egito. Eu sei que você está procurando recurso. Eu sei que você está procurando o melhor para a tua família e a água é importante nesse processo, mas confia no que eu estou te falando, não vá. E o Senhor liberou uma palavra de fé para a vida de Isaac e ele recebeu. Sabe, aqui a gente já começa entendendo que nós precisamos caminhar para amadurecermos o suficiente para confiar na palavra do Senhor. Não é o quanto as estatísticas estão dizendo no que está dando certo agora, o que vai crescer no mercado ali ou acolá. É sobre o quanto Deus vai fazer você prosperar com o talento e com o dom que Ele mesmo reservou para a tua vida. E para que você permaneça confiante, tem que investir tempo em relacionamento com o Senhor. Diz assim, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, quando Isaac fica em Gerar, o que ele está querendo dizer aqui? Ele obedeceu. A vontade dele em seu coração era ir para o Egito procurar recurso, mas ele preferiu confiar no Senhor. Aqui acontecem algumas situações entre Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus naquela época, mas eu quero passar por esta etapa e vamos para o versículo 12, que diz assim, semeou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele semeou e prosperou ali porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha só, ele fica ali porque obedeceu à voz do Senhor. O Senhor cria uma situação para que ele ficasse ali. Abimeleque abre espaço para ele poder ficar e ele começa a prosperar de uma forma absurda. Sabe, mais uma palavra liberada sobre a tua vida. Obedeça a orientação do Senhor. Procure ouvir a voz do Senhor, mesmo que tudo esteja escasso, mesmo que a fome esteja batendo, mesmo que tudo esteja ao contrário. Nós precisamos confiar no Senhor. Não somos daqueles que confiamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, pelo que sabemos que o Senhor é poderoso para fazer. Então ele foi prosperando, ele foi crescendo, ele foi se tornando alguém poderoso ali porque obedeceu. Aleluia! E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou.
E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Vamos dar uma segurada aqui. O que acontece? A prosperidade chegou na vida de Isaque pela obediência. Isso gerou inveja quanto aos filisteus por sua vida. O rei dos filisteus manda ele embora, confessando com sua boca que ele estava crescendo demais. Sabe, as pessoas não vão conseguir suportar o nosso crescimento. Mas o nosso crescimento de verdade é aquele que vem pela obediência. Porque quem cresce por si mesmo se torna invejoso, se torna altivo, se acha melhor, mais poderoso do que os outros. Quem prospera, quem cresce obedecendo ao Senhor, terá sempre um pilar de humildade em suas construções. Então ele confessa, expulsa Isaque dali, Isaque sai. Interessante que falamos de 2 poços que foram entulhados na época que Abraão abriu, ou seja, esses poços aqui não foram abertos por Isaque, eles foram abertos por Abraão lá na época. Abraão veio a falecer e o que acontece? Os filisteus entulharam. Então estava tudo indo tão bem, fluindo tão bem. O que acontece? Isaque, lembra que nós lemos no início do capítulo que o intuito maior era encontrar água? Então Isaque vai nos poços entulhados, desentulha eles, sendo que a inveja dos filisteus fez o quê? Nós temos que impedir o crescimento dele. E entulharam. Esses poços foram abertos por Abraão e Isaque foi aproveitando aquilo. Já pega um gancho nisso aí. Existem coisas na nossa vida que não começam em nós. Começou por alguém. Alguém abriu o caminho. Alguém criou situações para hoje nós sermos o que somos. Muitas pessoas hoje são fortes, têm um bom império, são conceituadas, respeitadas, com um conhecimento assim, vasto, avassalador, mas não começaram nelas. Alguém começou e elas aproveitaram para dar continuidade. Nós precisamos valorizar quem abriu o caminho para a gente durante a jornada, porque isso é importante, isso é sinal de humildade. Então esses poços aqui foram abertos por Abraão, Isaque desentulha para poder ter água. A inveja leva aqueles homens a fazer o quê? Entulhar novamente. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa, por isso chamamos o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque quer dizer contenda. E que é interessante aqui, que toda vez que o crescimento faz parte da nossa vida, dependendo da situação, vai haver contenda. Vai haver contenda. Por isso precisamos ter o Espírito de Deus liderando a nossa vida para nós sabermos como proceder. Porque olha só que interessante, no capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão segue a voz de Deus e sai da terra dele e leva Ló junto, olha só o que fala. Ló, versículo 5 do capítulo 13 de Gênesis. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro, havendo contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então você vê que quando o crescimento de Isaque começa a gerar contenda, porque os filisteus ficaram indignados com isso, a gente lembra lá de que Abraão passou pela mesma situação com Ló, sendo que Abraão sabiamente falou que Ló, escolhe um lugar aí para onde você quer ir, e o lado inverso, eu vou seguir minha vida. E você já sabe da história, né? Ló acabou parando em Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para Canaã, direcionado pelo Senhor. Então a gente consegue perceber que, às vezes, existem situações na nossa vida que não é porque nós procuramos problema. O crescimento, a obediência vai gerar coisas poderosas na nossa vida e é inevitável, porque as pessoas não vão entender os planos que Deus tem sobre nós. E nós precisamos ter consciência para poder saber a hora de permanecer, a hora de seguir, a hora de continuar junto, a hora de se distanciar. Esse discernimento o Espírito Santo nos dá. Agora nós vamos para o versículo 21. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa inimizade, briga. Então mais um poço foi cavado e ali o que acontece? Houve confusão, porque o clima estava dessa forma. Partindo dali, cavou ainda outro poço e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote
e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Olha que interessante. Rehobote significa alargamento, prosperidade. Primeiro, ele pegou poços abertos por seu pai, tentou trazer água e não conseguiu. Agora os servos de Isaac começam a cavar, eles mesmos começam a cavar. E quando tem uma atitude de cavar os poços por eles mesmos, veio a intervenção daquelas pessoas, porque o crescimento estava sendo assim, muito avassalador, muito chamativo. Então houve atrito, houve contenda entre eles. Até que chegou mais um passo e eles chegaram no poço onde não houve contenda. E ali eles chamaram de Rehobote, que nós acabamos de falar o significado. Sabe, existem alguns processos na nossa vida que nós precisamos entender como Deus está trabalhando. Temos que ter atitude, temos que ter convicção de que o Senhor está no controle de tudo. E que nem sempre é só ficar esperando, é só ficar orando. Tem hora que nós temos que agir. Nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e seguir na direção de seus planos e dos seus projetos quanto à nossa vida. Na mesma noite, versículo 24, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou-se uma tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Aqui a gente está indo para a parte final do vídeo. Aqui eles abrem mais um poço, esse o último. Por enquanto o poço só foi aberto, não tinha resultado nele. Ali foi um lugar de adoração, ali foi um lugar de confirmação de compromisso de Isaac com o Senhor. Quando a gente chega no 26, olha que interessante. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do exército. Disse-lhes Isaac: por que vieste a mim? Pois odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos ali aliança contigo. Olha que interessante. O mesmo Abimeleque, o mesmo povo que expulsou Isaac, porque ele estava crescendo, agora joga o ego no chão, procura Isaac novamente pelo mesmo motivo, o crescimento de Isaac. Eles perceberam que o Senhor era com Isaac e que era melhor se associar a Isaac do que ser o inimigo, ou tentar seguir a vida por eles mesmos. Porque fazer a parceria certa seria de grande lucro para Abimeleque. As pessoas vão reconhecer o valor na tua vida. Não importa. Alguns se distanciarão por inveja. Outros perseguirão você por inveja. E outros entenderão que Deus é contigo e que o melhor é se aproximar e andar com você, porque você tem muito que agregar na vida dessas pessoas. O que acontece? Eles fazem uma reunião, ali selam um compromisso, e no versículo 32 diz assim, ó: nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícias do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. O poço tinha sido só cavado. Depois que houve uma reunião e houve um compromisso selado entre eles, os servos voltaram. O povo que anteriormente tinha sido só cavado, agora está brotando água. Por quê? Porque é tudo resultado da obediência de Isaac na vida dele. Assim, nós precisamos nos comportar. Confiar sem ver, confiar na palavra do Senhor, investir tempo de relacionamento com Deus, porque Ele vai honrar. E o Rehobote vai chegar na tua vida. Antes do Rehobote teve o poço Esque de contenda, o poço Sitna de inimizade, alguns processos que vão acontecendo até que o Rehobote chegou, até que a prosperidade, o alargamento chegou. Não entenda você que você vai pular direto do sonho para o Rehobote, para o alargamento, a prosperidade. Alguns processos vão acontecer no caminho, mas ali o Senhor estará preparando você para chegar onde Ele sempre planejou. E no final, até aqueles que tentaram achar algum erro na tua vida vão entender. Não tem como. Aonde Ele toca, o que Ele fala, o que Ele faz, tem resultado, prospera. Terão que reconhecer que Deus é na tua vida. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra do nome de Jesus. E se ela foi bênção, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas para a glória do Senhor Jesus. O Rehobote de Deus vai chegar no tempo certo na tua vida. Entenda o processo. Eu te abençoo no nome de Jesus.